Segredo do passado. Toda a verdade vem à tona. Lúcio sempre soube que não é o pai de Aide. E a razão é devastadora. Na verdade, a jovem é filha do mesmo homem que gerou Dita. Essa revelação não virá por acaso. Quem descobre tudo é Araújo. O advogado percebe um detalhe que ninguém mais notou. Um detalhe pequeno, mas decisivo. E ele decide que Aide merece o melhor presente de todos. Não dinheiro, não conforto, mas a verdade sobre o próprio passado. Sem perder tempo, Araújo resolve agir. Aide, eu prometi que descobriria quem é o seu pai. E chegou a hora de cumprir essa promessa. Antes de revelar a prova irrefutável da irmandade entre Aide e Dita, tudo começa de forma aparentemente banal. Araújo vai até a mansão de Candinho para separar documentos antigos da fábrica. Mas, antes de ir embora, acaba puxando conversa com Dita. E, sem perceber, os dois chegam ao assunto mais delicado de todos. Você não faz ideia de como essa história tá confusa. Desabafa o advogado. Dita franze a testa, curiosa. E o que foi que deu, Araújo? Lúcio é, ou não é pai da Aide? Araújo suspira fundo. Nem ele sabe por onde começar. A confusão mora aí, Dita. De um lado, Aide insiste com todas as forças que Lúcio é o pai dela. Do outro, Lúcio insiste com a mesma força que não é. Ele passa a mão no rosto, exausto. E eu tô aqui, no meio dessa loucura toda, tentando ajudar os dois. E tentando me aproximar da Aide. Ele abaixa o tom, sincero. Mas como fazer isso? Se a cabeça da coitada tá totalmente tomada por essa busca pelo pai? Dita escuta em silêncio. Os olhos marejam. E, de repente, ela sente que precisa falar. Olha, Araújo, eu acho que consigo entender a Aide. O advogado a encara, surpreso e preocupado. Como assim, Dita? Você também perdeu o pai? Ela balança a cabeça. Devagar. Não. Eu perdi uma irmã. A voz falha. O silêncio pesa entre eles. Eu tento não pensar muito nisso. Mas ela tá em algum lugar agora. E talvez, nem saiba que tem uma irmã. Araújo tenta confortá-la. Ou talvez ela também pense em você. A vida dá umas voltas que ninguém espera. Dita concorda com a cabeça. Respira fundo. E continua. Pode ser. Minha mãe falou dela antes de partir. Disse que entregou minha irmãzinha para outra família. Porque na época não tinha condição de dar uma vida digna para ela. Ela abaixa o olhar. A dor ainda vive ali. Eu até tentei procurar por ela. Mas aí veio o nascimento do Joaquim. E eu acabei deixando essa busca de lado. Araújo se aproxima um pouco mais. Isso é mesmo uma lástima, Dita. Mas, de repente, ela ergue a cabeça. Os olhos brilham diferente. Um misto de emoção e esperança. Mas agora, Candinho conseguiu encontrar o Samir. Conseguiu achar o filho que ele procurou por tanto tempo. Ela sorri, com o coração cheio. E só de ver isso, eu já fico feliz por demais. Se o Candinho conseguiu encontrar o filho desaparecido, talvez eu consiga encontrar a minha irmã. Mesmo depois de tudo. Dita diz isso com a voz baixa, mas firme. Como se, pela primeira vez em muito tempo, permitisse a si mesma acreditar. Araújo se levanta junto com ela. O olhar decidido. Você vai encontrá-la, Dita. E eu vou te ajudar. A caipira sorri, emocionada. Vai mesmo, Araújo. Eu agradeço por demais. Ele balança a cabeça. Tranquilo. Com certeza. E nem precisa agradecer. É o mínimo que eu posso fazer por uma amiga. Ele pensa por um instante. E já começa a traçar o primeiro passo. Para começar essa investigação, você tem algum documento do nascimento de vocês duas? Seu, e da sua irmã? Dita coça a cabeça, tentando lembrar. Eu tenho uma caixa cheia de papel guardada. Talvez você ache alguma coisa lá. Não demora. Em poucos minutos, Araújo já está ajoelhado no chão, revirando uma grande caixa de documentos antigos. Ele ignora a maioria. Os olhos atentos procuram algo muito específico. De repente, ele para. Achei. A voz sai baixa, mas carregada de significado. Dita se aproxima, curiosa. Achou o quê, Araújo?
Isso ajuda a encontrar a minha irmã? O advogado segura um papel com cuidado. É a certidão de nascimento de vocês duas. Mas, na parte da sua irmã, só tem uma informação. Ele aponta. Tipo sanguíneo. AB negativo. Dita engole em seco. Essa é a única coisa que eu sei dela até hoje. Nós duas temos esse mesmo tipo de sangue. Araújo franze a testa. O olhar muda. Como alguém que acaba de ligar pontos soltos na própria cabeça. Dita. A sua irmã tem idade próxima da sua? Ela responde, confusa. Tem sim. A gente tem quase a mesma idade. Mas por que essa pergunta? Araújo se levanta, agora visivelmente animado. A voz ganha um tom misterioso. Eu tenho um palpite. Isso só deixa Dita ainda mais perdida. Araújo. Eu não tô entendendo nada. Ele respira fundo. Eu preciso investigar uma coisa. Pode não ser nada. Posso estar completamente enganado. Ele pega o paletó, já se encaminhando para a saída. O melhor é você aguardar. Até eu ter respostas. Antes de sair, ele para na porta e se vira. Mas eu te garanto uma coisa. Se eu estiver certo, em pouco tempo, você pode estar reencontrando a sua irmã. Araújo deixa a mansão às pressas. O próximo destino da investigação já está claro na sua mente. A loja de Aide. Mas antes de seguir direto para o hospital, Araújo faz questão de parar numa banca de flores. Escolhe um buquê bonito, colorido, delicado, algo que fale sem precisar explicar demais. Minutos depois, ele entra na loja. Olha só quem apareceu. Como você tá, Araújo? Ele sorri, já estendendo o buquê. Melhor agora. E eu trouxe uma coisa para você. Aide arregala os olhos. Recebe as flores, surpresa. E agradecida. Nossa, muito obrigada. Mas qual é a ocasião? Enquanto termina a frase, ela percebe um pequeno bilhete entre as flores. Puxa o papel. Lê em voz alta. Qual é o seu tipo sanguíneo? Ela levanta o olhar, desconfiada. Olha, uma coisa eu tenho que confessar. De todos os presentes que você já me deu, esse é, no mínimo, o mais estranho. Ela força um sorriso. Por que você precisa saber o meu tipo sanguíneo? Araújo sustenta o olhar dela. Respira fundo. Agora não tem mais como fugir. Eu não queria te contar ainda. Para não criar falsas esperanças. Ele fala com cuidado. Mas, Aide, é possível que eu esteja muito perto de descobrir, de uma vez por todas, onde está o seu pai. O efeito não é o que ele esperava. Aide endurece. Coloca o buquê sobre o balcão com força. Araújo. Eu sei exatamente onde está o meu pai. Ela fala firme. Eu já te disse. O meu pai é o Lúcio. Ele só não quer admitir a verdade. Araújo não se altera. Mantenha calma. Certo, Aide. Se ele for mesmo seu pai, não vai ter escapatória. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que aceitar. Ele se aproxima um pouco mais. Mas para ter certeza absoluta, eu preciso do seu tipo sanguíneo. Aide passa a mão no cabelo. Confusa. Dividida. Essa história tá me deixando perdida, Araújo. Mas tudo bem. Eu confio em você. Ela suspira. E decide ser honesta. A verdade é que eu não sei qual é o meu tipo sanguíneo. Eu quase não tenho informações do meu nascimento. Ela pensa por um instante. E então se lembra. Mas eu fiz um exame de sangue recentemente, no hospital. Talvez você consiga pegar o resultado para mim. E ver isso lá. Araújo assente na hora. É uma ótima ideia. Eu volto logo com notícias. Ele sai apressado. Pouco depois, já está na recepção do hospital. O ambiente é frio. Silencioso. Atrás do balcão, uma atendente entediada. Mascando chiclete. Sem levantar muitos olhos. Araújo se aproxima. A senhora Aide me mandou buscar o resultado do exame de sangue dela. A recepcionista nem questiona. Apenas pega um envelope de uma pilha. E o solta sobre o balcão, com descaso. Tá aqui. Araújo pega o envelope. O coração acelera. Ele sabe. Ali pode estar a resposta que muda tudo. Araújo pega o envelope com as mãos firmes. E abre na mesma hora.
Os olhos correm pela folha. Param. Fixam. O sangue some do rosto do advogado. AB negativo. Ele murmura, quase sem voz. O mesmo tipo sanguíneo da Dita. Por um segundo, o mundo parece parar. As peças começam a se encaixar na cabeça dele. Rápido demais. Claro demais. A recepcionista olha para a fila que cresce atrás dele. Depois, encara Araújo, impaciente. Vai querer mais alguma coisa, senhor? Ele desperta do choque. Percebe que está travando o atendimento. Não, desculpa. Desculpa mesmo. Araújo sai apressado do hospital. Mas o destino seguinte não é a casa de Dita, nem a loja de Aide. Ele segue direto para a Rádio Paradiso. Sem anunciar, entra decidido na sala de Lúcio. O que você quer comigo com tanta urgência, Araújo? Não me diga que veio falar da Aide de novo. Por favor. Lúcio suspira, cansado. Eu já disse toda a verdade. Eu não sou o pai dela. Ela querendo aceitar ou não. Araújo não perde tempo. Eu sei, doutor Lúcio. E talvez eu saiba exatamente como provar isso. De uma vez por todas. Lúcio franze a testa. Provar, como? Provar que o senhor não é o pai da Aide. E, ao mesmo tempo, descobrir quem é o verdadeiro pai dela. O dono da rádio balança a cabeça, incrédulo. Você tem certeza disso, Araújo? Não tá se enganando? O advogado sustenta o olhar. Só vamos saber se tentarmos. Mas eu preciso de você. E de mais alguém. Ele respira fundo. Se o senhor confiar em mim, dá para resolver tudo ainda hoje. Enquanto Araújo termina de convencer Lúcio a apostar nessa possibilidade, Dita está na loja de Aide. Ela observa alguns vestidos, tentando se distrair. Aide comenta, pensativa. Você viu o Araújo hoje? Ele tá estranho. Falando de tipo sanguíneo, dessas coisas que eu não entendi direito. Dita concorda. Falei com ele, sim. E foi quase a mesma coisa comigo. Descobri o meu tipo sanguíneo. E saiu correndo sem explicar nada. Aide cruza os braços, confusa. Estranho. Ele disse que ia buscar meu exame de sangue. E até agora não voltou. Nesse exato momento, uma voz masculina ecoa da porta. Desculpem a demora. Araújo surge, ofegante. Uma pasta firme nas mãos. Que bom que vocês duas estão aqui. Isso me poupa o tempo de ir atrás da Dita também. Dita franze a testa. Como assim, Araújo? Pra que você precisa de nós duas? Ele já se vira em direção à saída. Me sigam. Vocês vão entender tudo muito em breve. Dita e Aide trocam um olhar rápido. Confuso. Ansioso. Sem dizer mais nada. As duas decidem segui-lo. Os três seguem o advogado em silêncio. O clima é pesado. Ninguém ousa perguntar nada. Algum tempo depois, eles chegam a uma sala do hospital. E ali, já aguardando, está Lúcio. Aide para no mesmo instante. Surpresa. Lúcio, o que você tá fazendo aqui? Ele responde com seriedade, sem rodeios. Segundo o Araújo, eu estou aqui para provar, de uma vez por todas, que eu não sou seu pai. A frase cai como um golpe. Aide sente o chão fugir dos pés. Olha para Araújo, decepcionada. Araújo, que história é essa? Foi para isso que você chamou a gente aqui? O advogado respira fundo. Agora não dá mais para adiar. Vocês estão aqui para fazer um teste de DNA. Ele olha um por um. Se a minha teoria estiver certa, hoje vocês vão sair daqui com respostas para todas as dúvidas. A voz fica mais baixa, mais sincera. Eu só peço uma coisa: confiança. O silêncio se instala. Alguns segundos que parecem eternos. Dita engole em seco. Aide fecha os olhos. Lúcio respira fundo. Um a um. Os três assentem com a cabeça. Sem perder mais tempo, as coletas são feitas. O exame segue seu curso. As horas passam devagar. A tensão só aumenta. Até que, finalmente, os resultados ficam prontos. Araújo pega os 2 envelopes. As mãos firmes. Mas o coração acelerado. É agora. Pensa. Chegou a hora da verdade. Ele retorna à sala. Aide,
Dita e Lúcio aguardam em silêncio absoluto. Sem prolongar, Araújo abre o primeiro envelope. Esse resultado responde a uma pergunta direta. Lúcio e Aide são pai e filha, ou não? Lúcio cruza os braços, impaciente. Então vá direto ao ponto. Qual é o resultado? Araújo ergue o olhar. Aqui diz que Lúcio e Aide não possuem nenhum parentesco. Aide se levanta de um salto. O quê? Isso tá errado. Eu tenho certeza que o Lúcio é meu pai. A voz falha. O desespero toma conta. Antes que ela perca o controle, Araújo segura seus ombros com firmeza. Aide, tenha calma. Ele fala com convicção. Eu prometi que descobriria quem é o seu pai. E eu não quebrei essa promessa. Ela respira fundo. Os olhos marejados. Como assim, Araújo? Do que você tá falando? Sem dizer mais nada, ele abre o segundo envelope. Lê. E murmura, quase aliviado. Eu estava certo. Araújo ergue o rosto. Sorri de leve para Aide. Para descobrir a verdade sobre o seu pai, basta perguntar a Dita. Dita empalidece. Aide gira lentamente o rosto em direção à amiga. O passado, que por tanto tempo esteve enterrado, finalmente se coloca entre elas. É Dita quem quebra o silêncio. A voz sai baixa, confusa. Perguntar para mim, por quê? Araújo respira fundo. Chegou o momento que ele vinha preparando desde cedo. Sem dizer mais nada, ele entrega o documento às duas mulheres. Porque a Aide é a sua irmã desaparecida, Dita. O mundo parece parar. As duas pegam o papel com as mãos trêmulas. Leem. Conferem cada linha. Não há mais dúvida. Os olhos de Aide se enchem de lágrimas. Então, esse tempo todo, era você que eu devia estar procurando? Ela força um sorriso emocionado. Amiga. Ou melhor, irmã. Dita não consegue responder com palavras. Apenas a abraça forte. Com todo o carinho que guardou por uma vida inteira. Eu nem acredito. Que finalmente te encontrei, Aide. Que finalmente encontrei minha irmãzinha. Aide chora no ombro dela. A gente tem tanta coisa para conversar. Tanto para descobrir uma da outra. Eu quero saber tudo. Tudo sobre a nossa família. Ela se afasta um pouco. Respira fundo. E então olha para Lúcio. Mas antes, eu preciso pedir desculpa para alguém. Aide se aproxima dele. E o abraça com sinceridade. Eu te peço perdão, Lúcio, por ter insistido tanto que o senhor era meu pai. Eu sei o quanto isso te incomodou. E agora me sinto tão boba por tudo isso. Lúcio segura o abraço. Compreensivo. Não se preocupe, querida. Eu entendo. Ele sorri. Você só queria encontrar a sua família. E eu fico muito feliz. Que tenha conseguido. Aide se afasta aliviada. O peso some do peito. Ela então se vira para Araújo. O sorriso agora é de puro amor. E quanto a você? Não existe buquê de flores no mundo que chegue perto desse presente que você acabou de me dar. Ela segura o rosto dele. Eu te amo. Araújo sorri, emocionado. E responde sem hesitar. Eu também te amo, Aide. Os dois se beijam. Um beijo longo, cheio de significado. Logo depois, todos se aproximam. Um abraço coletivo. A dor do passado finalmente dá lugar à paz. Ali não há mais segredos. Só reencontro. Família. Amor. E agora eu quero saber de você aí de casa. Você acha que Dita e Aide vão conseguir viver felizes juntas como irmãs? Ou será que novos desafios ainda aguardam por elas? Conta pra gente aqui nos comentários.